Boa noite então a todos e a todas. Com um pouco de atraso, então, vamos dar início aí à nossa webconferência. Agradecendo a participação de todos. Todo mundo ligado? Me dá aí um retorno? Podemos dar início? Boa noite, Polo de Goerê, Polo de Laranjeiras do Sul, Polo de Pinhão, Palmital, Bituruna. Posso começar? Ninguém deu retorno, não. Sim, ok, Chipansky. Então, a nossa problemática, história das políticas públicas, né, ele conta com uma participação, um pouco de teoria e um pouco de prática, né? E o nosso objetivo foi justamente estabelecer essa reflexão, a princípio de cunho teórico, né, trazendo reflexões de âmbito internacional, nacional, regional e até mesmo local. E o objetivo é encorajar esses estudantes, sobretudo das ciências humanas, futuros historiadores e licenciados em História, para que eles possam, de fato, buscar o seu aperfeiçoamento, sua qualificação, sobretudo no entendimento daquilo que falamos sempre de esfera pública, né, de forma propositiva, de forma viável. O Paulo de Pinhão está dizendo que o som está baixo. Vamos colocar então no mais alto aqui. E agora? E agora? Podemos voltar? Podemos voltar? Vamos tentar. Mais uma vez. Pronto. Ok. Tudo certo com o áudio agora. Áudio ok. Tudo bem. Qual a razão de se estudar políticas públicas? Primeiro, a necessidade de uma eficiente política pública capaz de acabar com esse ato que sempre existiu entre governo e sociedade. Toda a disciplina ela foi trabalhada em cima desses novos paradigmas, né? Direitos humanos, igualitarismo, sustentabilidade. E é nesse sentido que eu quero dar o tom da conversa de hoje. A minha pretensão, e vou cobrar isso na avaliação de uma maneira bem tranquila, é apresentar reflexões, conceitos e práticas de políticas públicas sob um viés historiográfico, de forma clara e pontual, para que você, estudante, possa entender melhor o verdadeiro sentido de esfera pública, tá? Tentando clarificar e, sobretudo, dando a você ferramentas para que haja uma intervenção, ou seja, uma modificação da realidade, que, diga-se de passagem, não vive um momento muito alegre, e fazer uma avaliação se essas práticas realizadas nas esferas tanto nacionais quanto regionais e até mesmo locais, se elas estão realmente atingindo o seu objetivo. Então, esse é o objetivo principal da disciplina. Contribuir para um processo de estruturação de um ambiente mais favorável para que realmente
a gente possa visualizar alternativas coletivas e estimular, então, a formalização de um quadro mais plural, mais participativo, para que todos nós possamos ter uma vida melhor. O objetivo de melhorar as políticas públicas é que todos possam ter um bem-estar melhor. Essa é a política que sempre prevaleceu desde o iluminismo. Eu quero mostrar para vocês, e fiz questão de registrar isso na plataforma, a importância das ideias, a importância do pensamento. Sobretudo eu trago para vocês o aporte de vários intelectuais renomados, que direta ou indiretamente têm contribuído para que as ideias, no tempo presente, no momento que eu vivo, possam ser alteradas. Quer dizer, o mundo sistêmico não tem sido um mundo muito igualitário. O mundo vivido tem sempre tido desvantagem em relação ao mundo sistêmico. Então daí a minha proposição de trazer a discussão de alguns intelectuais para que possa haver uma mudança desse atual quadro. Vou apresentar para vocês algumas ideias de Pierre Rosanvallon, John Rawls, Habermas, Derrida e Edgar Morin. E percebi que vários alunos andaram lendo esses textos, né? E isso ajuda bastante o entendimento de que as ideias desses autores, de alguma maneira, interferiram no pensamento nacional, né? Claro, nós temos interlocutores nacionais, temos vários comentaristas nacionais, vários pensadores nacionais que recepcionaram as ideias destes intelectuais e contribuíram para que haja ou que houvesse melhores intervenções. Sabemos que só se pensa por necessidade, e é com esse fundamento que vários autores que eu estou propondo, né, possam, de alguma maneira, contribuir para que a nossa atual realidade possa ser alterada. Outro aspecto interessante é que a coisa ficou muito mais clara a partir dos anos 80, com o advento da Constituinte de 88. Foi a partir desse grande momento que a sociedade civil começou a ter uma participação mais efetiva e nós tivemos a oportunidade de visualizar direitos fundamentais, sejam eles individuais ou coletivos. E a participação dessa Constituição de 1988 pôde descentralizar muitas coisas. E tivemos, então, um bom suporte do Estado de Direito. Há quem diga, inclusive, que dentro do Estado de Direito, o Brasil tem uma excelente legislação. É uma legislação, digamos até, de certo modo, excepcional. Os constituintes da década de 80, vários constituintes, conseguiram, apesar de alguns problemas surgidos no meio do caminho, conseguiram prever situações que hoje nos propicia muitas vantagens, como, por exemplo, o seguro-desemprego, a previdência social, a assistência social, a reforma agrária, uma política urbana diferente, uma política ambiental extraordinária, uma política indigenista, política ligada à saúde, educação, proteção à criança e ao adolescente, uma melhor educação, geração de renda, política de gênero, segurança pública, assistência social e agora, mais recentemente, a ideia do desenvolvimento sustentável. E tudo isto advém dessa década de 80 que permite esse melhoramento. Há na literatura mundial, seguramente, uma série de publicações que apresentam uma interessante e necessária recuperação do conceito de Estado. Por vários anos, vocês perceberam que o Estado sumiu. Houve até quem defendesse o Estado mínimo, o Estado enxuto, o Estado que não era mais Estado. Isso ficou muito evidenciado com essa política neoliberal dos anos 80. Mas agora, recentemente, a gente começa a verificar o retorno do Estado. O Estado volta a ocupar um papel bastante relevante e necessário. As coisas, como eu acabei de falar, ganharam maior dimensão a partir dos anos 80. E foi nesse período brasileiro de transição democrática, que alguns autores chamam de redemocratização, que nós tivemos um espaço muito propício para que os campos da ciência política, da sociologia política, da história política, pudessem compreender essas transformações, que nós chamamos de transformações de uma nova república. E vários autores, um deles que eu gosto de citar nas minhas aulas é o José Murilo de Carvalho,
Ele escreveu coisas fabulosas sobre esse período de transição. É nesse contexto que nasce uma pauta interessante que pode contribuir para que haja melhores políticas, né? Em décadas anteriores já havia uma preocupação, mas uma preocupação diferente, né? Uma preocupação onde havia um discurso de estatal, né? Você se lembra daquelas ideias dos anos 50, ali da era Vargas, anos 40, anos 50, né? Onde tudo era estatizado. Você se lembra da Petrobras, Eletrobras, né? Eu não estou me referindo a esse tipo de política pública. Eu estou falando que, a partir do processo de redemocratização, final dos anos 80, início dos anos 90, aparece um clima muito favorável para que a sociedade civil comece a cobrar uma política pública mais emancipatória. E nós estamos vendo o resultado nos dias de hoje. Para o professor de história, para o historiador, foi interessante, no sentido de que os historiadores gostam de entender o processo, né? O começo, o meio e o fim. Então, é nesse ambiente que muitos historiadores buscam compreender e interpretar estas transformações, esses deslocamentos, e querem dar explicações. Por que está havendo esse novo paradigma, essa nova ideia? Então, é nesse sentido que a história e os historiadores, sempre tentando interpretar, compreender as transformações, podem nos ajudar a estudar políticas públicas. Não é só, não são só os historiadores que estudam políticas públicas, né? Os sociólogos, o pessoal aí da área de ciência política, com especial atenção, né? Vamos falar de interdisciplinaridade. Várias áreas das ciências humanas puderam considerar esse momento como um momento, né, de grande transformação. Isto posto, então, é importante entender que a coisa não nasceu só na década de 80. Houve um processo de anterioridade, e os historiadores gostam de entender esse processo, né, esse seu passado, né? O passado ganha um momento de destaque, né? E os historiadores gostam de entender esse processo de modificações, esse processo de mudança, né? No momento em que os historiadores começaram a dialogar com outras áreas das ciências humanas e até mesmo das ciências sociais, alguns aspectos ganharam destaque: as eleições, os partidos, a opinião pública, ações governamentais. Então, começava a nascer um novo paradigma de políticas públicas. A história interessou-se sobremaneira em explicar o interior das ações governamentais. Por que se priorizou esta pauta, esta agenda e não outra? Por que se priorizou, por exemplo, a participação das mulheres, a participação dos excluídos? Por que se fala tanto hoje na era do acesso, por exemplo, né? Então, esse grupo de estudiosos ligados à historiografia, à sociologia, à ciência política, começa a ver nascer um grande número de publicações. Portanto, claramente, compreender os processos de mudança e explicar essas questões de maneira conceitual, né, ganhou destaque na nova historiografia. A ciência política considerava as políticas públicas quase como um acessório, uma coisa irrelevante, né? Antes, a análise de política pública era feita assim numa sub-área, um item muito pequeno, né? E hoje ganhou destaque. Inclusive, está hoje na grade curricular do curso de História, na grade curricular do curso de graduação de Ciência Política, na grade curricular de um curso de Sociologia. A disciplina de políticas públicas está hoje em pós-graduações, seja stricto sensu, né, lato sensu, mestrados, doutorados, né? Então ganhou destaque. É inegável o crescimento de vários estudos, vários estudiosos. Multiplicaram-se monografias, dissertações, teses de doutorado, né? Quer dizer, surgiram áreas de concentrações, linhas de pesquisas, grupos de estudos, seja pela CAPES, pelo CNPq. Quer dizer, virou moda estudar a política pública. A política pública hoje vive um grande momento. A análise em questão que eu me propus a trabalhar com vocês durante esse período, né, teve como objeto, em especial, o estudo de programas governamentais nacionais. Como é que nasceu, de que maneira que isso passou a fazer parte da agenda governamental, seus mecanismos de operação e, evidentemente, os seus impactos
na sociedade brasileira, seus desdobramentos. Há ainda hoje, infelizmente, uma torre de Babel. As pessoas se descuidam da questão conceitual, infelizmente, né? Dizem muitas coisas, mas assim meio que fragmentadas, né? E daí um agravante que eu trago aqui, e é uma obra do José Murilo de Carvalho, que alguém de vocês já leu, Pontos Bordados, né? Ele analisa ali que nós temos muita dificuldade de conceituar essencialmente algumas expressões de políticas públicas, como, por exemplo, clientelismo, mandonismo, assistencialismo. Então, nós temos ainda problemas com conceitos, mas hoje, seguramente, a gente pode reverter isso, clarificando qual é o conceito hoje de políticas públicas no século XXI. Assim, podemos entender como linha de ação coletiva, política pública é uma linha de ação coletiva que concretiza direitos sociais declarados e garantidos em lei. É mediante as políticas públicas que são distribuídos ou redistribuídos bens e serviços sociais em resposta àquilo que está faltando à sociedade. Por isso que o direito é fundamental para a política pública. Por isso que um constituinte é fundamental. Por isso que o Congresso Nacional é fundamental. Por isso que as ONGs é fundamental para o estudo e a materialização de políticas públicas. O termo público, ele é muito relativo. Vamos discorrer um pouco sobre o que é público. Público pode aplaudir, pode vaiar. Conceito de telespectadores, de espectadores. E público pode ser o oposto de privado. Eu prefiro o conceito de público como aquilo que se opõe ao privado. Mas é claro que o termo público, associado à política, não é uma referência exclusiva ao Estado. Por isso que eu gosto de falar de esfera pública. É uma expressão que o Habermas usa com bastante propriedade. Ou seja, algo que é de todos. Tá? A lei é para todos. Um governo não deve governar para a maioria ou para a minoria, mas para todos. Isto é política pública. É aquela ideia de que o legislador não deve pensar numa política pública pensando no seu umbigo. É uma expressão que o John Rawls gosta de usar, o véu da ignorância. Eu devo pensar uma política pública sem saber onde eu estaria inserido nela. É a famosa ideia do auditório. Eu tenho que pensar um auditório onde, de qualquer lugar que qualquer pessoa possa se sentar, ela possa ouvir bem e ver bem. Eu tenho que pensar num auditório sem saber aonde eu vou sentar. Isso é a ideia do público. Muito importante. Políticas públicas, então, eu posso dizer assim, é um conjunto de ações e decisões de um governo voltados para resolver um problema. Problemas existem, sempre existiram problemas. Tá? Por mais que a gente possa avançar em políticas públicas, surgem novas demandas, né, e novas necessidades. E isso a gente tem que considerar. Dito de outra maneira, as políticas públicas são a totalidade de ações, de atitudes, de metas e planos que seja governos nacionais, estaduais ou municipais traçam para melhorar o bem-estar da sua população. O bem-estar da sociedade é sempre definido pelo governo e não pela sociedade. Porque, na verdade, são as pessoas que compõem o governo, que tiveram a delegação da sociedade, né? A sociedade delega a algumas pessoas, a alguns atores, o papel de criar políticas públicas, seja através de uma proposição. Né? Então, é muito importante que a gente considere que a política pública depende do Congresso Nacional, de uma Assembleia Legislativa, de uma Câmara Municipal. Não só, mas também depende dos legisladores, né? Portanto, depende do Poder Legislativo, depende do Poder Executivo. Mas depende também da sociedade civil, que pode cobrar, fazer pressão, fazer lobby. Ora, as sociedades contemporâneas se caracterizam hoje por viver situações muito distintas. Né? Então, há governos que priorizam os mais velhos, há governos que possam priorizar a ideia de que as pessoas possam ter mais renda, possam ter emprego. Né? Então, é muita diversidade, é muita necessidade. E o que é governar? É priorizar escolhas. Não há recursos para todos.
Ou seja, vamos imaginar aí um executivo. Ao priorizar a educação, certamente ele começa a se descuidar de uma outra área. Ao priorizar segurança pública e dar prioridade à segurança pública, é, mais até do que a legislação exige, ele começa a tirar de outro lugar. Então, os recursos para atender todas as demandas da sociedade e seus diversos grupos são limitados e são escassos. Por isso a ideia de uma descentralização. Temos claro, então, que os bens e serviços públicos desejados pela maioria das pessoas passam a ser disputados. Vamos falar da diferença de república e democracia. A democracia deseja tudo, deseja muitas coisas. A república vai dizer, eu posso fazer isto e não posso fazer aquilo. Existe uma questão de legislação. Mas a democracia deseja, a população deseja. Os professores desejam aumentar seus salários. A sociedade deseja participar de diversas maneiras. Cabe ao Estado estabelecer algumas regras. O interesse público se forma, portanto, por meio de interesses. Cabe aos formuladores de políticas públicas perceber o que é mais importante nesse momento. Porque pode ser que nesta década isso é mais relevante. Pode ser que neste ano isso é mais importante. Então é uma ideia de se verificar o que é prioridade e o que não é prioridade. Governar, então, é estabelecer prioridades. Compreendidas as diversas demandas e expectativas da sociedade, os formuladores de políticas públicas oferecem algumas respostas. Tá? Então, por exemplo, agora vive um bom momento a política de gênero, que não existe mais masculino e feminino, que existe a pessoa, o ser humano. Há um tempo atrás havia uma prioridade de se estender tecnologia para mais pessoas. Agora a busca é por socializar direitos humanos. Por exemplo, a ideia do igualitarismo. Assim é preciso explicar e compreender como que se dá o processo decisório, como que se dá a implementação desta política. Ou seja, entender como e por que os governos optaram por esta prioridade, por essa decisão, por priorizar, por exemplo, vamos lá, a habitação, por priorizar a segurança pública, por priorizar uma educação para mais pessoas, mais quantitativa do que qualitativa. Vocês têm acompanhado. Há muitos recursos hoje para a educação à distância. Há um tempo atrás não havia essa prioridade. Surgiu uma demanda e houve uma priorização. Vários trabalhos apontam fases da implementação de políticas públicas. Primeiro, a determinação da agenda, onde a dinâmica da definição do problema. Por que esta pauta? Por que este item? Por que esta preocupação? Aí, como são várias, vamos selecionar o que é mais importante nesse momento. É valorizar a educação básica? Estou dando um exemplo. É acabar com o crack? É acabar com a política de entorpecente? Então, cada governo começa a priorizar algumas questões. E depois vamos operacionalizar, vamos executar de fato. Porque pode ser que a ideia é muito boa, mas ela não surte os efeitos que a gente possa pensar que seriam interessantes. Vamos avaliar. Testamos uma política pública, mas vimos que não deu certo, vamos mudar, vamos mudar o eixo. Inicialmente, o caminho seguido começa com a elaboração de uma agenda, onde há interesses e propostas, começa-se a verificar, a fazer uma espécie de filtragem, define-se então preferências, e daí existe a questão até do lobby. Os religiosos fazem muito lobby para que isso passe, para que isso não passe. Não é verdade? Existe muito corporativismo. Existe, por exemplo, as bancadas. Os evangélicos fazem pressão nesse sentido, os católicos fazem pressão nesse sentido. O grupo de uma determinada categoria social faz pressão em determinado sentido. Alguns aspectos devem ser analisados. Um assunto ou um tema, para atingir um status de estar na agenda governamental, precisa ser realmente interessante.
Determinados governos priorizaram a participação do sexo feminino no sufrágio. Determinados governos priorizaram a questão ambiental. Determinados governos priorizaram a questão da agricultura familiar e assim por diante. Nesse referencial, a definição do problema, o objeto de intervenção de um governo, é produto de muita disputa, de muita negociação. Com certeza surgem alguns problemas, né, que eu não tenho respostas, por exemplo. Né, alguns autores chegam até a lançar algumas hipóteses. Como certos problemas conseguem transcender o âmbito da preocupação de pequenos grupos para alcançar uma atenção maior? Em que medida o contexto sociocultural contribui para o sucesso ou fracasso de uma determinada ideia de política pública? São problemas que a gente pode enfrentar. Porque isto é relevante e aquilo é irrelevante. Por que mudou o interesse do governo? Vamos dar um exemplo bem claro. Determinado governo quer diminuir o dólar, o valor do dólar em relação ao real. Determinado governo quer aumentar o valor do dólar. Dependendo da decisão que se toma, valoriza-se, por exemplo, o grande exportador. Dependendo da decisão que se toma, valoriza o consumidor. É muito relativo. Nós temos percebido que nesta agenda de políticas públicas surgem muitos atores, muitos protagonistas. Já falamos, por exemplo, da ideia formal, o executivo e o legislativo. Os participantes ativos de um processo são divididos em duas categorias. Aqueles que vão administrar as políticas públicas, vamos lá, um prefeito, um governador, um presidente da república, o próprio legislativo, etc. e tal. Mas temos também os atores informais, que nós chamamos de atores não governamentais, que são alguns estudiosos de algumas áreas, que são especialistas, que são grupos de estudos, que são grupos que fazem pressão, que são jornalistas, que são até elementos de determinada religião, que são formadores de opinião pública. Então existe os atores formais e os atores informais. Repitamos, dois grandes protagonistas. Aqueles que estão diretamente ligados à administração e ao gerenciamento de políticas públicas e aqueles que participam de formas diferentes. Grupos de interesses, acadêmicos, partidos políticos, a própria mídia, grupos religiosos, associações, ONGs, enfim, sindicatos, entidades que estão mais na categoria da informalidade. Ora, os partidos políticos têm um papel relevante, embora os partidos estejam em crise, perderam aquilo que era mais importante, poucos partidos hoje têm ideologia, mas mesmo assim, os partidos políticos têm suas plataformas, têm suas bandeiras. E você, às vezes, assiste ali um horário gratuito de televisão e vê a bandeira do PDT, do PTB, do PMDB, do PT, enfim, de uma legenda maior, de uma legenda menor. Então, existe, sim, dentro dos partidos políticos, agendas também de políticas públicas. O PV, por exemplo, como o próprio nome sugere, prioriza uma política ambiental. Muito bem, de sustentabilidade. Um outro partido, por exemplo, quer inserir uma outra proposição. Eu sempre gosto de falar da ideia de que as coisas não nascem de uma hora para outra. Faz parte de um processo. Daí a importância do método histórico. Por exemplo, os movimentos sociais não nasceram agora. Desde o século XVIII, século XIX, há movimentos sociais. Há quem diga até que os movimentos sociais dos séculos passados eram mais eficientes que os movimentos sociais de hoje. Então, é preciso entender a ideia de processo. Não é de hoje que as mulheres passaram a votar. Houve uma luta. A gente precisa reconstituir o elemento histórico. E isso é uma ideia de processo. É uma contribuição de Marx. Marx nos ensina que tudo vem de um processo. As coisas não se explicam isoladamente. Tudo faz parte de uma grande ideia de complexidade. Certo? Isso é muito importante. A gente precisa destacar algumas fases aí, primeira fase, então, temos a ideia de priorizar. O que é mais importante nesse momento? No segundo momento, vamos elaborar a proposição, a ementa, o enunciado da legislação, a súmula. Vamos apresentar uma proposta.
Num terceiro momento, né, vamos, diante de tantas propostas, o governo começa a priorizar. Quarto momento, vamos implementar, porque não adianta ter boas ideias se elas não forem materializadas, né? Por último, vamos avaliar. Deu certo? Não deu certo? Vamos voltar atrás, recuperar outras coisas? Então é muito importante a ideia de avaliação de políticas públicas. Eu tenho falado ali e colocado texto da plataforma sobre paradigmas, ideias que prevalecem, ideias predominantes. Houve um período que a ideia que prevalecia era a ideia da privatização. Houve um período que o paradigma que prevalecia era de eficiência. Agora, claramente o paradigma predominante é direitos humanos, igualitarismo, todos têm acesso, ideia de pluralidade. É importante ser diferente, é bonito ser diferente, né? Então a ideia da heterogeneidade, né? É isso que a gente chama hoje. Todos podem participar, todos podem sonhar, todos podem desejar. É a famosa era do acesso. Todos podem ter acesso. Assim, o conceito de ética vive um grande momento. O conceito de pluralidade vive um grande momento, inclusive no direito, né? O próprio direito alternativo vive um grande momento hoje. Como bem escreveu meu colega de filosofia política, Renato Janine Ribeiro, não temos mais base social para viver segundo valores de desigualdade e discriminação. Ninguém mais aceita discriminação, ninguém mais aceita ser discriminado. Os valores de igualdade hoje estão num patamar muito elevado. A ideia de respeitar o outro, né? de ter um convívio razoável. Né? Ninguém aceita, por exemplo, ser hostilizado, usar a porta do fundo, usar um elevador ali para uma outra categoria social. Né? Então, o clamor de ética hoje é um clamor muito importante. Durante essa ideia de história de políticas públicas, desde o século XVIII, XIX, século XX e agora século XXI, nós passamos por um processo evolutivo de direitos. Né? Nós vamos falar então de geração de direitos. Né? Tivemos inicialmente direitos civis. Num determinado momento tivemos direitos políticos. Avançamos para direitos sociais e agora já se fala em direitos humanos de diversidade, ligados à natureza. Inclusive hoje se fala muito em direito dos animais, direito das espécies. É o que nós chamamos então de a quarta geração dos direitos. Mas tudo começou lá atrás. Vamos lembrar um pouco da Revolução Francesa, da Revolução Inglesa. Vamos lembrar das batalhas das classes operárias do século XIX. Né? Então começamos com direitos civis, passamos para direitos políticos, avançamos para direitos sociais, direitos coletivos e agora estamos numa fase bem privilegiada de direitos, né? Direitos de todas as espécies. A participação de intelectuais é um fato relevante na nossa disciplina, né? Muito importante, né? As ideias mudando o mundo, né? Então, trabalhar com políticas públicas pede que se tenha claro que existe, então, um referencial teórico. É importante considerar um referencial teórico, né? Então, nós temos aí fundadores do pensamento de políticas públicas. Isso é importante. A construção das políticas públicas, tanto na Europa, Estados Unidos, Brasil, vieram da participação e da intervenção de intelectuais de diversas matizes. Hoje, por exemplo, na Europa, há um grande debate de intelectuais de direita e intelectuais de esquerda. Agora, por exemplo, houve eleições na França. Quem que venceu? Quem que venceu? A direita ou a esquerda? A esquerda. Mas quem é que estava no poder? Era a direita, Sarkozy. Né? Então, nós temos um debate lá, por exemplo, de dois intelectuais. Um de matiz de esquerda, Edgar Morin, e um de matiz de direita, o Luc Ferry. Então, independente se o intelectual ele é mais progressista ou mais conservador, ele tem a sua contribuição. Né? Ele faz um diagnóstico da realidade e quer buscar uma modificação da realidade, ou até a manutenção de alguma coisa. Nessa direção é que os intelectuais buscam construir reflexões, expressando, né, seus projetos, né, e o que se publica lá, o que se publica ali, chega até aqui. E tem interferência sim, tem modificações sim. Essa ideia de intelectual
que opera neste mundo é uma ideia do Gramsci, né? De intelectuais orgânicos, ativos, que querem trabalhar em cima de pesquisas sociais. Eles não querem ficar ali com ciência pura, isolada, distante da realidade. É o olhar gramsciano. Né? Antonio Gramsci, um intelectual italiano que foi líder, inclusive, do Partido Comunista Italiano. Né? A ideia de que o intelectual pode concretizar um projeto de uma sociedade melhor. Eu tenho escrito algumas coisas sobre os intelectuais do século XXI. Né? O Habermas tem bons trabalhos nessa área, né? Discute o papel dos intelectuais. Tem gente que confunde intelectual com especialista, tem gente que confunde intelectual com blogueiro, tem gente que confunde escritor, né, com jornalista. Mas a presença marcante de intelectuais em fóruns, em simpósios, em conferências internacionais, eu vejo com muita propriedade intelectuais europeus participando de decisões da União Europeia, expressando suas opiniões, buscando modificar a realidade. Né? Com certeza, vários autores, e alguns que eu cito aqui na nossa disciplina, como Pierre Rosanvallon, John Rawls, Habermas, Derrida, Edgar Morin, o que eles publicam lá interfere na realidade brasileira, né? Traz implicações, traz desdobramentos. Por exemplo, vamos citar o Rosanvallon. Ele fala muito da questão da previdência, dos impostos, né? Como é que deve ser a política tributária, por exemplo. Ele tem uma produção muito interessante, né? Ele se preocupa com a questão social. Né? O Rosanvallon, só para você ter uma ideia, ele é um crítico do Estado providencialista. Tá? Ele é um crítico do Estado paternalista. Tá? Ele acredita que deve haver um novo tipo de Estado. Então ele defende a refundação de um Estado, mas não nos moldes daquele Estado gigantesco, dinossauro, e nem nos moldes de um Estado mínimo enxuto. Um Estado que possa criar laços sociais. É a proposta do Rosanvallon. E os seus textos e suas publicações interferem na legislação de um Estado como o Brasil, de um Estado nacional como a Argentina, de um Estado nacional como a Bolívia, por exemplo. Né? Ele entende, por exemplo, o Rosanvallon, que os governantes devem priorizar a questão da solidariedade, do voluntarismo, de um verdadeiro espírito público, de uma ideia de associativismo, de que eu não devo desenvolver assim, que eu sou melhor que fulano, sou superior a Beltrano, né? A ideia de que eu faço parte de uma cidadania mundial e que se o Brasil estiver, por exemplo, transgredindo a questão ambiental, ele está atrapalhando o planeta. Então é uma ideia de uma cidadania maior, vamos chamar de concidadania. É o Pierre Rosanvallon. Muito importante. Ele fala que nós que estudamos em escolas públicas temos que dar a nossa contribuição, nós temos uma dívida social. Eu chego a falar, inclusive, que nós precisamos ter um dízimo social, pagar uma parte daquilo que a gente usufruiu, né? Devolver para a sociedade aquilo que nós tivemos condições de ter acesso. Então, quem estudou numa escola pública tem que dar a sua contribuição para o público. Segundo o Rosanvallon, uma sociedade não pode existir em solidariedade apenas à emoção, porque morreu a princesa Diana, porque morreu um jogador de futebol, porque morreu um artista. A verdadeira solidariedade é que haja um justo sistema tributário, uma melhor distribuição de renda e de impostos. Uma solidariedade tem que conduzir a dizer quem paga o que para quem. Então, a ideia de justiça social de verdade. Né? O John Rawls, por exemplo, ele é o mentor da ideia de cota. Ele é o mentor da ideia de que mais pessoas possam participar das universidades. Mais pessoas possam participar, né, de questões que até então não se participava. Os temas que hoje provocam polêmica, como a participação de afrodescendentes, né, numa universidade X, numa esfera pública, né, vem da onde? Das teorias da justiça distributiva, da justiça e equidade de John Rawls. John Rawls, que já nos deixou, né, debruçou-se sobre um dos mais espinhosos problemas da sociedade democrática.
como conciliar direitos iguais numa sociedade desigual, como harmonizar as ambições materiais dos mais talentosos e destros com os anseios dos menos favorecidos, em melhorar sua vida e sua posição social na sociedade. É. Assim, no entendimento desse autor, o que ele está querendo dizer? Que deve haver um consenso. Se eu tenho muito, eu tenho que pagar mais. Se eu tenho menos, eu tenho que pagar menos. É a ideia de que todos podem ter as mesmas oportunidades. Né? Então, o John Rawls ele trabalha com dois pressupostos: igualdade de oportunidade aberta a todos. Eu acabei de falar, não é governar para a maioria e nem para a minoria, para todos. E que os benefícios possam ser estendidos a todos. Só que ele faz uma ressalva. Algumas classes sociais, historicamente, foram lesadas. Elas precisam ter agora uma compensação. Então ele fala de uma legislação reformista. Tá? A ideia de, por um período, vamos corrigir as injustiças sociais que existiram. Não é para sempre. Até que todos tenham as mesmas condições. Então tem-se claro que aquele segmento social menos favorecido possa ter, por parte dos congressistas e dos constituintes, mecanismos legislativos compensatórios para reparar alguns erros históricos, né? E de alguma maneira corrigir injustiças que foram cometidas com relação aos nativos, com relação às mulheres, com relação a uma etnia, com relação a grupos religiosos, por exemplo. Né? Outro autor importante, o Habermas, ele fala muito da inclusão do outro. Precisamos incluir o outro. E esse é o paradigma que tem prevalecido. A inclusão do outro. Né? Como incluir e reconhecer o outro, né, no momento que eu estou vivendo. O Habermas tem um livro, A Inclusão do Outro. E esse livro causou um impacto muito grande em políticas governamentais, seja do hemisfério norte ou do hemisfério sul. Foi assim que em 2002, né, Habermas mostrou que era possível ter um tratamento diferente com os diferentes. Né? Muito bem. Um outro autor aqui, o tempo está passando muito rápido, Derrida. Derrida se preocupa com a ideia da hospitalidade. Como que eu trato o outro? Como que eu trato o estrangeiro? Como que eu trato aquele que foi excluído? Né? Seus últimos livros tratam de questões como alteridade, hospitalidade, né? Anistia, por exemplo. Vamos esquecer ou vamos ter memória? Né? Por exemplo, nós estamos vivendo agora a questão aí de se corrigir coisas da ditadura militar. Né? O que é a verdade? Os torturados, os torturadores, né? Devo perdoar? Devo esquecer? Devo ter sempre na memória? Devo fazer justiça? Né? O Derrida se preocupa com isso. Né? Derrida compartilha em seus textos uma forte preocupação com uma coisa é ter leis que me obrigam a fazer isso e aquilo que eu faço espontaneamente. Então, existem leis da hospitalidade e a hospitalidade em si, naturalmente, espontaneamente. Porque tem gente que emprega um portador de necessidade especial porque é obrigado. E tem gente que emprega um portador de necessidade especial porque entende que, independente de legislação, eu deveria fazer esse tipo de ação. Entenderam? Para ele, Derrida, existem leis da hospitalidade ligadas à cidadania, né, que devemos nos preocupar. É muito bom que haja uma lei que diz que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que fazer aquilo, né, mas também deve haver aquela ideia espontânea, né? Naturalmente eu devo me preocupar com essa ideia de inclusão. Edgar Morin, por exemplo, ele fala muito em um novo tipo de Estado, um novo tipo de educação, né? Um novo tipo de integralização, um novo tipo de tolerância, né? Ele apregoa nos seus textos, né, uma preocupação muito grande em acabar com as diferenças sociais. Né? Tanto que ele defende a ideia de se ter um comitê permanente de se lutar contra as desigualdades, contra as injustiças sociais.
né? Ele é um crítico, por exemplo, do neoliberalismo, da privatização, da ideia mercadológica, do discurso único, do pensamento hegemônico, né? Edgar Morin, propõe uma reforma na mentalidade, uma reforma do pensamento, uma reforma nos valores. Para quem está meio desavisado, o Morin foi convidado pelo ministro da Educação para repensar a educação do ensino médio na França. E ele propôs a criação de disciplinas não convencionais. Por exemplo, uma disciplina que trabalhe a subjetividade, a ideia do fracasso, da morte, da perda, da alimentação, da culinária, por exemplo, né? Por exemplo, para vocês terem uma ideia. Segundo Edgar Morin, cabe à educação do futuro, ele escreveu lá, os 7 saberes, né? Cuidar para que a ideia de unidade da espécie humana não apague a ideia de diversidade. E que a ideia de diversidade também não apague a ideia de unidade. Bom, as ideias da Europa têm interferência no país que eu vivo. Não há dúvida nenhuma disso. Por um bom tempo, quem deu as cartas em matéria de pensamento foi os Estados Unidos. Mas agora voltou a ser a Europa. A Europa tem ideias e políticas públicas. Os Estados Unidos têm ideias e políticas privadas. É bem diferente. Tanto que os europeus dizem hoje que os Estados Unidos não são artificiais, são hambúrguer, carne sem personalidade. A ideia do capitalismo em si. Os europeus já têm um capitalismo um pouco mais humano. Não há nenhuma dúvida de que países europeus estão mais avançados em matéria de operacionalizar políticas públicas. Grande parte das políticas públicas que temos em nosso país derivaram de lá. Ou você acha que o Estatuto do Idoso foi uma criação nossa? O Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente foi uma criação nossa? Não. Tá? Então, há uma densa literatura que expõe o interesse de gestores europeus na materialização de algo razoável, de algo racional, de algo viável. Sobretudo o cuidado com o dinheiro público, a aplicação do dinheiro público, a ideia de transparência, a ideia hoje de igualitarismo. Assim, a missão do velho continente se torna como nunca oferecer ao mundo uma experiência diferente. Até porque vocês sabem, a Europa passou por 2 grandes guerras mundiais, eles sofreram, sentiram na pele problemas, passaram fome, necessidades básicas, eles sabem lidar com o sofrimento. Houve lá políticas racistas, vamos lembrar aí da política fascista. Então agora surgiu uma publicação muito interessante do Zygmunt Bauman, cujo título é Europa. A Europa tem maturidade. A Europa pode criar um tom diferente para a ideia da coletividade. A literatura vinculada às ciências sociais está recheada de desempenhos débeis de organizações públicas. Muita corrupção, muito desvio, muito clientelismo, muita incompetência, muita conduta ilegal. Por isso há um cuidado hoje de se ter cursos de administração pública. Da onde que vem isso? Que o gestor público seja preparado, que ele tenha competência. Toda essa ideia que nós temos no Brasil hoje de melhorar o nosso gestor público vem de conceitos europeus. Há um livro de uma norte-americana que estudou na Europa, a Judith Tendler, Bons Governos nos Trópicos. Ela faz uma pesquisa investigativa em alguns estados do Nordeste, ela fez, no Ceará em especial, e verificou que fala-se muito mal das organizações públicas, mas existem algumas organizações públicas que têm bons desempenhos satisfatórios, boas experiências públicas, tá? A gente não deve generalizar. Então, inversamente do que se diz por aí, a Judith Tendler, nesse seu livro, Bons Governos nos Trópicos, nos oferece uma visão crítica, propõe um olhar clínico de que pode existir práticas governamentais boas. Depende do sentido que se dá, depende da organização, depende do envolvimento das pessoas, depende da descentralização. E também, é claro, depende de uma legislação interessante, evidentemente. A autora, diferentemente de outros brasilianistas,
buscou apontar a existência de boas experiências de governos em países em desenvolvimento. Né? Então a gente precisa considerar isso aí. Ela buscou estudar experiências do Nordeste, na área de saúde, na área de educação, tá? E partiu de uma pergunta: como pôde um governo estadual, que fazia parte de uma região muito pobre, né, ter um desempenho melhor do que uma região mais rica? Então é importante. Mais capital social, mais envolvimento das pessoas, mais associativismo, maior participação cívica, inclusive, né? Então nós temos boas experiências sucedidas por aí. O Brasil já andou exportando. A ideia do orçamento participativo é uma ideia tupiniquim, né, que nasceu em Porto Alegre, Belo Horizonte, né? Disso resultou até a criação do Fórum Mundial Social. Então nós temos coisas para serem divulgadas, né? Nós temos experiências e mecanismos institucionais com boas práticas participativas, que trabalha ali um processo diferente para gerir o dinheiro público e de ter políticas públicas específicas, né? Inicialmente, a ideia do orçamento participativo discutia com muita propriedade a ideia de saneamento, organização da cidade, projeto piloto, desenvolvimento econômico, esporte e lazer, transporte e circulação, educação e assistência social, política habitacional, lazer, pavimentação, saúde e até mesmo regularização fundiária. É. A ideia de que a sociedade pode acompanhar, pode ajudar a decidir os rumos, é uma ideia, né, democrática, uma ideia pluralista, uma ideia muito interessante, né? Agora, é o que eu falei, a participação europeia, de políticas públicas europeias, onde se criou lá consensos, tratados, interferiram na realidade brasileira. E a gente tem uma dívida muito grande para com esses tratados. Tá? Por várias razões pontuais, o Brasil foi beneficiado com aquilo que o Brasil é signatário de alguns tratados internacionais, no combate à corrupção, né, em matéria de direitos humanos. Tudo ficou muito mais acentuado a partir dos anos 90, né, quando falávamos no começo da nossa conferência aqui, né, nesse processo de redemocratização. A sociedade civil começou a ficar mais efetiva. Surgiram conselheiros, se lembra? Isso vem da onde? Da Constituição de 88. Né? Conselho Municipal disso, Conselho Municipal daquilo. Né? Houve muita descentralização. Viu? O poder local passou a ser importante. Veja como que é importante ter um Conselho Municipal de Saúde. Veja a importância de um Conselho Municipal de Assistência Social, de um Conselho Municipal de Educação. Né? É a participação da sociedade civil organizada que pode dar legitimidade para uma boa política pública. Eu sei que há muitas coisas que se diz sobre ONGs aí, né? Organizações não governamentais. Hoje está se demonizando as ONGs. Mas nós temos ONGs interessantes também. Não é só uma sucção de recursos. Né? Nós temos a ideia aí de uma interferência positiva das ONGs. Né? Nós temos uma outra coisa importante, que isso é mais dos anos 90, a ideia da pressão positiva, do lobby legítimo. Tá? Dos grupos de interesse que querem mudar a realidade. Tá? A literatura está farta disso aí. Vamos falar um pouquinho disso? Lobby não é só uma coisa negativa, não é só corrupção. Normalmente, o termo lobby é usado como sinônimo de pressão simples, tráfico de influência. Mas tem os aspectos positivos que a gente tem que ressaltar. Tá? Tem os aspectos. Não se confunde com corrupção, com práticas escusas apenas. Pode significar a defesa de interesses legítimos, de fazer com que o governo faça algo melhor do que está fazendo. Né? Então, existem muitos grupos de interesse por aí. Tá? Vamos fazer uma separação? Grupo de interesse, grupo de pressão, né? E é importante, de diversas ideologias, de diversas finalidades. Um grupo de interesse e um grupo de pressão atua perante a sociedade, ou parte dela, para fazer uma pressão no legislativo, no executivo, para mudar ou manter o status quo de uma realidade. Né? Então é o que eu chamo de lobby legítimo. Né? Bom, e por último ali existe, estou terminando, né, algumas tipologias de políticas públicas, na área de educação, na área de geração de renda e na área de gênero. Não é difícil deduzir que na área de educação, o maior problema é a questão da privatização.
O maior problema é a questão de que o sujeito vai para a universidade não para ter conhecimento, mas para ter profissão. Então, tudo está meio que restrito à questão, né, da produção. Isso é lamentável, né? Pouco se tem uma educação para a cidadania, do esclarecimento, do civismo, é mais para ser bem-sucedido particularmente, né? Então a gente precisa discutir isso aí. Por isso que hoje, um dos debates de políticas públicas em educação é fazer com que a educação chegue ao maior número de pessoas. Eu, por exemplo, num determinado momento, eu acreditava que a educação deveria ser para poucos. Hoje eu acho que a educação tem que ser para a maioria, para muita gente. Quanto mais, melhor. Né? E sou hoje um defensor da educação à distância. Né? É o que nós chamamos de educação inclusiva. Né? É o caso da França, por exemplo. A França, ela tem um cuidado para que a educação não seja algo só mercadológico, só privatista. Eles querem uma educação que volte a considerar os clássicos, a leitura, a cidadania, o pertencimento à sua cultura, a valorização, né? E daí tem o debate de educação à distância. Tem aqueles que falam mal da educação à distância e aqueles que falam bem. Né? Qual que é a minha opinião aqui? Tem benefícios e tem malefícios. Tem vantagens e desvantagens. Tem momentos de riqueza e momentos de pobreza. Depende do sentido que se dá. Né? Bom, por último aqui, rapidamente, a questão de trabalho e renda. Né? Que mais pessoas tenham renda. Tá? Que mais pessoas tenham trabalho, que mais pessoas possam produzir. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Se você gosta de cuidar de questão ambiental, você pode montar um projeto, mandar para o governo e de repente isso pode virar uma bolsa, Bolsa Natureza. Você gosta de cuidar de idosos, de presidiários, então vai ser Bolsa Solidariedade. Existem muitas maneiras de se criar renda. E é importante renda porque isso movimenta a economia do país. Né? Então não é apenas emprego por emprego, trabalho por trabalho. É participação, é produtividade, é envolvimento. Né? E, por último, também aqui, nós temos a questão de gênero. Vamos rapidamente falar de gênero, né? Que nós não podemos falar que isso é azul, que isso é cor-de-rosa, que isso é masculino, que isso é feminino. Né? Que isso é superior, que isso é inferior. A ideia da pluralidade e da diversidade. Gente, basicamente, na avaliação que eu estou elaborando, nós temos uma prova dia 30. Né? Eu vou priorizar isso que eu estou falando. Inclusive, eu vou disponibilizar essas lâminas, esse arquivo dessa webconferência, para que você tenha acesso. E eu vou me policiar para que a nossa avaliação tenha relação com essas coisas que nós estamos priorizando nessa webconferência. Eu estou terminando a minha participação. Agradeço a sua atenção. Sei que demorou um pouco para começar, mas enfim, a gente conseguiu terminar, né? E me coloco à disposição para alguns questionamentos. Muito obrigado e um forte abraço a todos. Será que tem alguma pergunta? Está todo mundo cansado? Hoje é sexta-feira. Você está sem energia? Eu estou à disposição, hein? Polo de Goerê está digitando alguma coisa aqui. Obrigada, professora. Valeu. Polo Laranjeiras. Comente sobre o último fórum avaliativo. Não. Deixa eu falar do último fórum, né? Eu disponibilizei um fórum para que vocês se manifestassem sobre como é que foi a disciplina, se os textos estavam muito densos, difícil acesso, e eu ouvi muitas coisas ali. Né? A gente tenta fazer o melhor, mas as afirmações que foram colocadas ali, algumas críticas positivas, podem nos ajudar a melhorar a próxima disciplina. Né? A gente tem assim algumas experiências de cursos anteriores, né? Mas a ideia era ouvir realmente o que pensa, uma ideia bem marxista, o que pensa a base, o que pensa a estrutura. Tá?
Só de saber o que você pensa, mesmo que eu discorde às vezes de alguma coisa, mas só de saber que você está pensando isso, eu vou considerar. Professor, receberemos o livro da disciplina em tempo hábil para avaliação? Não sei dizer. Mas os arquivos eu posso disponibilizar. Por outro lado, gostaríamos de saber se, devido às disciplinas terem prova no meu dia, seria possível uma avaliação objetiva? O que vocês preferem? Mais objetiva? Mais objetiva ou mais subjetiva? Eu, se fosse aluno, preferiria um pouco de tudo. Temos receio que o tempo seja curto para as duas avaliações. Mista. Ok. Vamos considerar. Vamos considerar. Mas, viu, a prova vai ser tranquila, tá? Se você ouviu bem a webconferência e você tendo acesso a esse arquivo que eu vou pedir, eu vou disponibilizar, né? Eu tenho uma pessoa que colabora comigo para colocar amanhã mesmo, lá na plataforma, né? Eu acho que você vai ser bem sucedido. Ah, fica na plataforma? Fica na plataforma. Melhor ainda, a web fica na plataforma. Tá vindo mais uma perguntinha ali. Polo do Pinhão. Polo do Bituruna digitando. Ok, obrigado. Professor, temos ainda a orientação das linhas de pesquisa. Sim. Temos ainda a orientação das linhas de pesquisa. Se alguém precisar de algum apoio aí, que eu possa contribuir em orientação, né? Vamos tentar ajudar. Podemos encerrar. Podemos encerrar então? Tem um pessoal já que está querendo dormir, né? Pode ser estendido o texto para o dia 7 de julho? Eu vou verificar essa possibilidade, tá? Eu vou verificar. Eu vou ver ali os critérios que eu coloquei para ver se eu estico um pouquinho. Vou considerar isso aí. Ok? Gente, então boa noite a todos. Um bom final de semana, tá? Um abraço a todos.